Podcast ABTCP Giro Setorial, um oferecimento Valmet, patrocinadora master desta edição. O setor de papel, celulose e energia está junto à sociedade nesta jornada por um mundo mais sustentável. Nós, da Valmet, acreditamos que a tecnologia tem um papel fundamental na transição para uma economia neutra em carbono. Com a missão de converter recursos renováveis em resultados sustentáveis, oferecemos soluções com a mais alta eficiência e o mínimo impacto ambiental para atender às necessidades dos nossos clientes. Eleve você também suas operações a um novo patamar com tecnologias e serviços Valmet. Podcast ABTCP Giro Setorial, o mundo da cadeia produtiva de celulose e papel em notícias. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast ABTCP Giro Setorial, com notícias rápidas, dinâmicas e atuais para manter vocês informados sobre o que aconteceu na indústria de celulose e papel nas últimas semanas e quais são os destaques deste mês. Nesta edição, vocês acompanharão notícias sobre inovação, meio ambiente, ESG, contratos, gestão, recursos humanos e crédito. Então, sem mais delongas, queremos iniciar as notícias parabenizando uma jovem senhora que completou 80 anos de história no país em junho. Trata-se da Irani Papel e Embalagem. E se, por um lado, a idade traz a responsabilidade de carregar o sucesso de uma história tão importante, por outro, ela gera a necessidade de inovar sempre para se manter atualizada e compromissada com o seu futuro. Isso porque, com sólidos resultados financeiros e forte presença no setor, a companhia catarinense de Vargem Bonita anunciou novas metas ESG para 2030 e o que não falta também é energia para a Irani para trabalhar o que a empresa sabe fazer de melhor. Também em junho, ela anunciou algo inédito, a primeira embalagem de papel com tecnologia antiviral, antibacteriana e antifúngica do Brasil. Para contar um pouco sobre tudo isso, ninguém melhor que o nosso convidado especial desta edição do podcast Giro Setorial, Sérgio Ribas, CEO da Irani Papel e Embalagem. Olá, Sérgio, tudo bem com você? Olá, Patrícia. Obrigado pelo convite. Parabéns à ABTCP pela iniciativa do Giro Setorial. Acho que é extremamente importante esse processo de comunicação entre as empresas, entender o que está acontecendo e servir aí eventualmente de benchmark para outras empresas do setor. É muito legal. Parabéns. Obrigada, Sérgio, por aceitar o nosso convite. E vamos então bater o nosso papo aqui sobre esses 80 anos de Irani. Uma história que acompanhou todo esse setor de celulose e papel no Brasil. Para começar, então, nosso bate-papo, gostaria de saber quais foram os principais marcos ou qual o principal momento em que levou a companhia a mudar de patamar competitivo. É difícil falar, né, de um marco numa empresa de 80 anos, né? A Irani tem uma trajetória muito bonita, calcada em valores, fez um processo de crescimento muito consistente ao longo da história. Mas se eu pudesse definir um momento, eu acho que foi a mudança de controle da Irani em 1994, em que o Grupo Habitasul criou o controle da empresa. E a partir dali começou um processo de crescimento bastante forte, com a entrada da empresa no mercado de papelão do lado, né? E hoje nós somos uma das maiores do setor, somos a terceira maior produtora de papéis para embalagem do Brasil, numa trajetória bastante forte de crescimento nos últimos 25 anos, desde que a empresa foi adquirida pelo grupo. Acho que um outro ponto importante foi o projeto Superação, que nós fizemos em 2006. Foi um ciclo de investimento super importante, em que nós mudamos de patamar em termos de competitividade, principalmente no negócio papelão do lado, com a reforma da máquina 6, com a construção de uma nova planta de embalagem mais alinhada tecnologicamente às melhores do país. E, finalmente, eu acho que um marco mais recente foi a oferta pública que nós fizemos o ano passado. Esse era um anseio que nós tínhamos já há bastante tempo. A Irani é uma empresa de capital aberto desde 1977, mas, finalmente, nós conseguimos aumentar o free float da empresa numa nova oferta pública, um follow-on, mas que para nós foi um re-IPO mesmo, né? Em que a empresa passou a ter 42% de free float na bolsa e migrou para o novo mercado, né? O novo mercado que é o segmento da Bolsa de Valores, está o maior nível de governança, com as melhores práticas de governança do mercado. E hoje a Irani é a única empresa de embalagem listada na Bolsa no novo mercado. Então, isso são marcos importantes na nossa trajetória.
Essa abertura de capital que foi feita no ano passado, ela propiciou que se iniciasse um novo ciclo de investimentos, um ciclo previstos aí quase 1,2 bilhão de investimentos em vários projetos, que tem como objetivo principal uma atualização tecnológica da plataforma atual da Irani. Tem um ingrediente de ganhos de capacidade, mas a maior parte dos investimentos eles visam a melhoria de competitividade, a redução de custos, aumento da autoprodução de energia, que é um item crítico no nosso negócio, e já preparando a empresa para um próximo ciclo após esse, né? Então, a empresa ganha bastante musculatura nesse ciclo de investimentos para que no próximo ciclo ela possa endereçar mais as questões de aumento de capacidade, respondendo aí às necessidades de mercado e se consolidando como uma das maiores do setor. Sérgio, com todo esse aprendizado que a Irani Papel e Embalagem acumula na história, em sua história de 80 anos. Ela vive um momento positivo hoje, engajada com a sustentabilidade. Quais são as novas metas ESG e as ações que a empresa adotou que permitirão alcançar redução de consumo de água, redução da emissão de gases de efeito estufa? Quais as metas da governança associadas a todas essas ações que a empresa definiu aí como marco para começar a construção aí desses próximos anos após completar 8 décadas? Bom, obrigado pela pergunta, Irani. Ela já trabalha essas questões de sustentabilidade já há bastante tempo, Patrícia. Há 15 anos, nós publicamos o nosso relatório de sustentabilidade, e o relatório de sustentabilidade ele acaba sendo uma peça de comunicação importante de tudo que se faz na empresa, mas ele acaba funcionando como uma ferramenta de gestão, em que você relata ano a ano as suas práticas, tanto nas questões ambientais, sociais, econômico-financeira e também as questões de governança agora. E isso faz com que ano a ano a empresa vá colocando as métricas, como tem evoluído nos projetos, e isso é auditado por uma entidade externa que garante a confiabilidade desses dados. Então, ele acaba se transformando, o relatório de sustentabilidade, numa prática muito importante na gestão das empresas, principalmente quando se trata de ESG como um todo, né? Nós, inclusive, nesse último ano, nós publicamos o nosso primeiro relato integrado, né, que é um avanço em relação ao relatório de sustentabilidade, que traz com mais clareza essa questão da governança que não era tão forte até aqui. Diferentemente do que se tinha no passado, que era uma questão mais das organizações, de melhoria do uso de recursos, hoje está se tornando uma meta da sociedade, né? A sociedade está muito mais preocupada com as questões de sustentabilidade dos produtos que consome, das embalagens, e isso acaba fazendo com que as empresas se movimentem de uma maneira mais forte, deem visibilidade para suas ações, né? Eu acho que o nosso setor já tinha até aqui muitas práticas, as nossas empresas elas são sustentáveis por definição, pela criticidade dos recursos que nós usamos, né, florestais, de água, mas agora está dando mais visibilidade e isso posiciona o setor de uma maneira muito positiva, né, porque a maior parte das empresas já tem ações muito consequentes nessa área. No nosso caso, especificamente, nós temos acompanhado aí todas essas metas, nós somos carbono neutro, né? É uma empresa que remove muito mais gases de efeito estufa do que emite. Nós acabamos de divulgar os nossos compromissos para a década, né? São compromissos que a empresa assume, metas bastante ousadas. 2 delas dizem respeito a pessoas, né? Uma delas é a questão de segurança ocupacional, nós não termos mais acidentes com afastamento nas nossas operações, zerar acidentes com afastamento, esse é um desafio contínuo, né, do acidente zero. Outro compromisso, o compromisso com a diversidade, e a primeira diversidade, que não é uma diversidade na sociedade, mas é uma diversidade nas empresas do setor, que é o gênero, né? Nós temos mais mulheres nas nossas operações do que temos hoje. Nós definimos uma meta de ter 40% de mulheres no nosso quadro de colaboradores e 50% de mulheres nas posições de liderança. Hoje nós temos apenas 17%, então é uma meta bastante ousada de inserir mulheres, principalmente nas áreas produtivas, né? Dado que hoje nós temos processos muito mais informatizados e que exigem muito menos força física, como exigiam em outros tempos. Temos uma meta de redução, como eu falei, do saldo
de gases de efeito estufa entre emissões e remoções, nós aumentarmos o saldo em 20% até 2030. Temos um compromisso de ter 100% da energia produzida a partir de fontes renováveis e autoproduzida, né? Nós, com esses projetos que nós estamos fazendo agora na plataforma Gaia, que é o conjunto de projetos que nós estamos desenvolvendo a partir da oferta pública, nós queremos ser autossuficientes na produção de energia a partir de fontes renováveis. Com esses projetos nós vamos chegar à autossuficiência, mas vamos ter que fazer outros à medida que a empresa vai crescendo. Temos um compromisso de zerar resíduos para aterros, também exigindo que a gente aumente a economia circular aí nos resíduos que ainda restam da nossa operação, reduzimos muito já. Então, são compromissos muito fortes que exigem muito trabalho nessa década para que continue avançando. A partir de agora não é simples os avanços, né? Temos um compromisso também de reduzir o consumo de água, queremos reduzir o uso de água nos nossos processos em 30%, isso vai exigir investimentos, novas tecnologias. Então são compromissos muito fortes, mas que estão em linha com o que a gente imagina do compromisso social realmente que as empresas têm e do compromisso que a sociedade nos dá de operar, né? Para que a gente opere da maneira mais sustentável possível e responda aos anseios da sociedade de ter uma produção sustentável, produtos sustentáveis e embalagens, né, em linha com essa demanda social. Correto, Sérgio. Realmente são metas arrojadas, são compromissos e esse movimento do setor que você citou, né, em relação ao social, à inclusão, toda essa movimentação que nós vimos acompanhando aí em grandes empresas e que realmente vai ganhando espaço. Gostaria de falar agora sobre inovação, né, já que todo esse alicerce, todas essas ações que estão sendo tomadas, elas vão construindo aí esse futuro da Irani e essa recente inovação sobre o lançamento da embalagem, né, essa super embalagem inovadora, antiviral, antibacteriana, antifúngica, né, ante tudo que nós queremos ter de barreiras para cada vez mais a embalagem, principalmente embalagens de alimentos, que nós temos de ter todo um procedimento, um cuidado. Então, por favor, comenta um pouco como que foi, né, como que surgiu o desenvolvimento tecnológico, essa inovação e essa embalagem que agora chega aí como inédita e a Irani como uma pioneira dentro desse lançamento. Foi um lançamento que nos deu muita satisfação, né? Ele responde, na realidade, a este momento de maior preocupação com essas questões de infecção pelo coronavírus, né? Mas a gente acabou avançando não só na questão viral, mas também em fungos, em bactérias, né? Que são qualquer contaminante que possa haver nas embalagens. E a gente entende que esse é um tema forte hoje na sociedade, como você falou, para embalagens com alimentos, mas mesmo embalagens de transporte, né? Há uma preocupação das pessoas com esse tema hoje, dado que o papel hoje chega com muito mais profusão às residências, né? Então, a quantidade de caixas que você recebe na tua residência, de sacolas que a gente recebe nas residências com teledelivery é muito maior. E, na nossa visão, esse papel pode ter um apelo muito grande para alguns segmentos, até como uma diferenciação de marca da empresa que adquire um papel como esse. Foi uma parceria muito boa que nós fizemos com a Nanox Tecnologia. Esse papel ele contém íons de prata, né? É nanotecnologia com íons de prata, que faz com que exista uma barreira de proteção antiviral, antibacteriana e antifúngica, que elimina em 99,9%, principalmente os vírus, né, da superfície da embalagem. É algo realmente disruptivo, nós não conhecemos nenhuma empresa no mundo que tenha lançado papel como esse, e agora nós estamos aí na fase de colocar esse papel no mercado, de explorar aí as virtudes do papel. Nós entendemos que é uma inovação bastante importante para a Irani e para o setor como um todo. Parabéns a toda a gestão aí por você conduzida, parabéns a toda a equipe da Irani. Foi para nós uma honra poder participar do primeiro programa. A gente agradece aí, são 80 anos de uma história muito bonita, uma empresa que tem um foco muito forte nas pessoas, né, na equipe, e isso que tem propiciado que a gente continue avançando, supere desafios que são naturais na vida das empresas, e chega aos 80 anos, como você disse, de uma forma tão jovem, tão renovada,
olhando para o futuro, com um novo ciclo de investimentos, já pensando no ciclo seguinte. Então, a gente tem muito orgulho dessa trajetória e olha para frente de uma forma também muito, com uma grande expectativa, mas com muito trabalho, tentando responder às ansiedades da sociedade com produtos cada vez mais sustentáveis, o que nos posiciona muito bem nesse novo mundo que começa a ser construído após a pandemia, né? E seguindo com o nosso giro setorial, vamos registrar também este mês o aniversário de 50 anos da Bookman. A empresa traz na edição deste mês da revista O Papel, em anúncio comemorativo, uma mensagem valorizando clientes, profissionais e produtos químicos desenvolvidos a partir de tecnologias avançadas. Na figura do executivo Fabrício Cristófano, gerente de papel e celulose para a América Latina da Bookman Brasil, a ABTCP parabeniza a empresa com votos de muito sucesso. Nosso giro setorial continua falando agora sobre embalagens de papel, com destaque para a IBA, Indústria Brasileira de Árvores, que lançou uma campanha com foco na valorização das embalagens de papel. Toda quarta-feira é possível conferir um vídeo sobre o assunto que pode ser visto pelos canais de comunicação da IBA. Vale conferir. Agora, a grande emoção sobre as embalagens de papel surge a cada vez que vamos às compras nos supermercados e nos deparamos com um produto tradicional que aderiu ao papel como meio de armazenamento. Que sacudam as prateleiras dos supermercados, pois vem aí a primeira embalagem da Omo feita à base de papel. É isso mesmo. Em Jornada por Menos Plástico, Omo anunciou mais uma transformação para trazer mais sustentabilidade no universo da lavanderia. A novidade consiste de uma garrafa feita de celulose e foi projetada para ser reciclada junto com os outros resíduos de papel dentro da cadeia de reciclagem. Com previsão de entrada no mercado no primeiro semestre de 2022, perguntamos a Beatriz Seabra, gerente de marketing de Omo, por que o Brasil foi o país escolhido para o lançamento e como a Unilever vê a urgência desse processo de transformação pela redução do plástico. Vamos ouvir. O Brasil é hoje o maior mercado de Omo no mundo e é quem está liderando a transformação da categoria por um futuro mais sustentável. Por esses motivos, não podia ser outro país a lançar a edição especial de Omo com embalagens feitas à base de papel. Como líderes, é nossa responsabilidade puxar uma grande transformação em cadeia de todo o setor, mostrando que é possível desenvolver produtos de forma mais sustentável, contribuindo para um futuro mais limpo e seguro, sem perder o imbatível poder de limpeza de Omo. Outro ponto que merece atenção é o descarte do plástico. Hoje, a gente tem diversas iniciativas para usar o plástico de forma mais consciente e acelerar projetos de logística reversa para aumentar a capacidade de reciclagem no país. Assim, não só a gente usa melhor o plástico, como também garantimos que ele volte para a cadeia e vire uma nova embalagem no futuro. Liderar essas mudanças importantes na forma como fazemos negócio e consumimos nos ajuda a fazer com que os nossos produtos sejam de fato cada vez mais sustentáveis. A gente quer utilizar a força de ter uma marca tão querida pelos brasileiros e reafirmar que o consumidor não precisa escolher entre ter a melhor performance de produto e a sustentabilidade. Ele pode ter os dois. Ainda existe um longo caminho pela frente, a gente sabe, mas diversas iniciativas já foram realizadas e outras tantas estão em desenvolvimento nesse momento, como esse lançamento da garrafa feita à base de papel, por exemplo. Para fechar o assunto, embalagens de papel, não poderíamos deixar de mencionar a parceria anunciada recentemente entre a Suzano e o iFood, com o objetivo de reduzir o uso de itens plásticos nas entregas de alimentos. É o papel ganhando espaço no delivery. Guilherme Melhado, diretor comercial da unidade de papel e embalagem da Suzano, disse que as empresas unirão o conhecimento do ecossistema de delivery do iFood à inovabilidade da Suzano, que é a inovação a serviço da sustentabilidade, no desenvolvimento de soluções biodegradáveis. Entre as ações previstas nessa parceria está um desafio de desenvolvimento de embalagens sustentáveis para o transporte de alimentos, que tem como objetivo fomentar a inovação no segmento. Os interessados em participar deste desafio podem se inscrever até o próximo dia 11 de julho no site embalagemdofuturo.com.br. E passando para o tema meio ambiente, nosso giro setorial traz o Pacto Global da ONU, que lançou uma nova ferramenta, ODS 16 Enquadramento Empresarial, inspirando a governança transformacional, que oferece às empresas orientação sobre como fortalecer a cultura empresarial, a ética e o desempenho, e apoiar as instituições, leis e sistemas públicos.
Outra notícia que também tem o objetivo de auxiliar e engajar as empresas nessa transformação para um futuro sustentável é o Impacto Net Zero lançado pela Klabin e Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Trata-se de um movimento que surge a partir da urgência da mobilização coletiva para a mitigação das mudanças climáticas, convidando as empresas a avaliarem a adoção de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa com base na ciência e a sociedade a se engajar na causa em prol de um planeta mais sustentável. De acordo com dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, os níveis de carbono na atmosfera alcançaram um novo recorde em maio deste ano, 419 partes por milhão. Desta forma, perguntamos a Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin, por que grande parte das empresas brasileiras ainda não aderiram ou buscaram por metas de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Perguntamos ainda qual o tipo de empresa que o movimento deseja captar. Vamos ouvir? Bom, por que as empresas brasileiras ainda não aderiram, ainda não buscaram as metas para redução dos gases de efeito estufa? É provável que pelo desconhecido, né? É provável que no momento que você precisa estabelecer regras para si mesmo, né? Acho que a primeira reação é de receio, né? Mas quando compreenderem o contexto que estão, né? O ambiente global, o ambiente de negócio global vai passar a exigir essa postura, as empresas elas vão aderir, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Qual o perfil da empresa que o movimento busca captar? Veja, todos. A questão dos gases de efeito estufa é um problema do planeta, portanto, todos nós, todas as empresas de qualquer ramo de negócio precisam buscar zerar ou mitigar ou neutralizar o efeito que você mesmo provoca no planeta quanto à emissão de gases de efeito estufa, né? Vamos lá, vamos juntos buscar a neutralidade de carbono. Um abraço a todos. Uma empresa que já vem fazendo sua parte nessa direção de compromisso com a sustentabilidade é a CMPC. No mês em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, a CMPC anunciou que já atingiu mais de 64% da meta mundial estabelecida até 2030, no que diz respeito à restauração e preservação dos hectares utilizados em sua operação. A Companhia Melhoramentos de São Paulo também comemorou os resultados alcançados nessa direção, que são apresentados em seu relatório de sustentabilidade 2020. Lançado este mês, trazendo um levantamento inédito com detalhamento de todo o seu patrimônio ambiental e, sobretudo, suas iniciativas em sustentabilidade. Assinado pelo CEO da companhia, Rafael Gibini, o documento elenca uma série de resultados que foram conquistados pela empresa por meio de iniciativas de preservação adotadas nas últimas décadas. E mais importante, quais são os planos da empresa para os próximos anos. E vamos falar agora sobre gestão e recursos humanos. A notícia vem da International Paper, que lançou o programa Aliados LGBTI+. Com o mote Respeito gera respeito, a empresa incentiva a promoção de um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo. Bianca Betio, gerente de desenvolvimento e líder do núcleo LGBTI+, da IP, disse que a empresa espera que os aliados saibam se posicionar de forma assertiva ao presenciarem ou souberem de algum comportamento preconceituoso ou discriminatório dentro e fora da organização, e que a meta é ter, pelo menos, 5% dos profissionais aliados até junho de 2022, quando completam um ano de programa. Bianca disse ainda que no setor industrial é um grande desafio, pois temas como gênero e sexualidade ainda são tabus. E põe desafio nisso, Bianca, pois em mais de 20 anos de trabalho no jornalismo setorial de celulose e papel, não que eu esteja velha, a predominância sempre foi masculina. Mas, com o movimento de inclusão da diversidade iniciado pelas grandes empresas do nosso setor, a mudança vai acontecer nos próximos anos de qualquer forma. Gestão voltada para a não distinção de gênero tem também como exemplo a ação da Suzano, que estabeleceu metas de diversidade de longo prazo, com um ambiente de trabalho 100% inclusivo para a comunidade LGBTI+, e para deficientes. Além disso, também há a meta de promover uma liderança mais diversa, com 30% de mulheres e 30% de negros em cargos de gestão até 2025. É isso aí. E a Veracel também contou com a sua Semana da Diversidade nesse mês de junho e possui uma iniciativa Empresa Mais Inclusiva que teve início em 2020. Então, ouvintes, queremos saber qual a percepção de vocês sobre estes movimentos inclusivos no setor de celulose e papel. Adoramos o mote Respeito gera respeito da International Paper e vamos nos inspirar.
Enviem seus comentários para podcast@btcp.org.br que vamos ler em um próximo Giro Setorial. E este olhar mais inclusivo está voltado também para o fortalecimento dos parceiros da cadeia de fornecedores da nossa indústria, a partir de uma ação anunciada pela Suzano, que firmou parceria com a fintech Monkey Exchange, maior marketplace de recebíveis da América Latina, para auxiliar fornecedores a terem acesso a condições mais competitivas de crédito em operações de risco sacado. O projeto faz parte do programa Suzano Fortalece, uma iniciativa que tem o objetivo de fortalecer toda a cadeia de suprimentos da empresa e que permitirá aos fornecedores usufruírem da qualidade de crédito da Suzano nas negociações com bancos feitas via plataforma digital da fintech. A parceria com a Suzano tem o potencial de antecipar 300 a 400 milhões de reais por mês, mas a ideia é que essa base cresça ainda mais. E o nosso próximo assunto deste podcast ABTCP é exatamente sobre fornecedores. Com destaque para projetos nesta edição da Valmet e Voit. Também nosso agradecimento especial à Valmet, que está com programação mais ampla de anúncios nas edições impressas da revista O Papel este ano e hoje inaugura nosso patrocínio master deste podcast Giro Setorial. Inclusive, o nosso agradecimento especial à Voit, que inaugurou o patrocínio master do podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos. Dentre os destaques de projetos fornecidos está a reforma da máquina de papel da Biopaper, concluída pela Voit com sucesso recentemente. E vale lembrar, Thaís, que a Biopaper é a nossa grande apoiadora do papel miolo para as edições impressas da O Papel de 2021. Nossos agradecimentos à Biopaper pela valorização dos veículos impressos, como a revista O Papel, com a sua tradição de mais de 80 anos em notícias sobre a indústria de base florestal. Já o destaque da Valmet está no fornecimento das tecnologias de ponta para a fabricação de celulose e papel cartão de alta qualidade para a Klabin. E para fechar o nosso podcast, aqui vão os destaques dos livros lançados nessas últimas semanas relacionados ao nosso setor. A Bracell, por exemplo, lançou um livro fotográfico sobre a riqueza da biodiversidade na Bahia. A obra, que leva o nome Floresta Sempre Viva, mostra registros da fauna e da flora na área de influência da empresa no litoral norte e agreste baiano. O livro já está disponível para download gratuito no site florestasempreviva.com.br. Outra indicação é o livro Mudanças do Clima, tudo o que você queria e não queria saber, do economista Sérgio Margulis, que aborda o desastre ambiental pela ótica econômica e pode ser baixado gratuitamente pelo site mudançasdoclima.com.br. Thaís, teríamos muito mais notícias para destacar. Mas por hoje, ficamos por aqui. E atenção, ouvintes! Lembramos, enviem suas sugestões, notícias, críticas, comentários e elogios para o nosso e-mail podcast@abtcp.org.br. Podcast ABTCP Giro Setorial, o mundo da cadeia produtiva da celulose e do papel em notícias. Vale lembrar que todos os podcasts ABTCP estão disponíveis nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcasts. Sigam também as redes sociais da ABTCP e da revista O Papel e fiquem por dentro de tudo que acontece na nossa indústria. Curtam e compartilhem. Obrigada a todos os ouvintes e até a nossa próxima edição.